Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Estamos começando aqui mais um momento do Café com Jesus, um momento que nós doamos esse primeiro tempo ali para o nosso Senhor. Então, que esse nosso dia comece agora, nos colocando diante de Jesus, nos colocando diante de Deus, que é nosso Pai, e que a paz esteja no nosso coração. Diante desse mover hoje, nós vamos estar falando sobre a virtude da fé. E dando sequência, nós falamos de 4 virtudes, agora nós vamos entrar nas virtudes teologais. Nós falamos sobre as virtudes cardeais, agora as teologais. E hoje é sobre a fé, amanhã é sobre a esperança e a última é a caridade. Então que a gente possa viver essa graça hoje, beber deste amor incondicional de Deus. Para que tudo isso aconteça, nós temos que ter o ato e a virtude da fé, que nos é dada por Deus. Então comecemos agora, nos dada por Deus, nos ensinou a levarmos o nosso primeiro momento a Deus. E nós cremos nisso, já é um ato de fé. Nós já estamos vivendo a virtude da fé, porque nos é dado por Deus e nós devolvemos a Ele o nosso agir. Esse já é uma virtude da fé. Para que a gente compreenda, Deus fala conosco, nós escutamos e nós devolvemos como crendo e acreditando. É a fé. Então, crendo em Ti, Senhor, nós começamos o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, primeiramente, irmãos, eu quero começar dando bom dia aos irmãos e às irmãs que estão aí junto conosco. Dizer para você que Jesus já tocou no meu coração. Cumprimente esses irmãos. É um ato de fé. Eu estou escutando a voz de Deus. Ele me ensinou a você valorizar os seus irmãos. E neste momento, diante da verdade que vem de Deus, bom dia, irmãos. Meu primeiro momento é dizer que o teu dia seja abençoado por Deus. Nós elevemos agora ao nosso Deus a graça de falarmos com Ele e louvar o dia, louvar o nosso coração. Eu te convido você a louvar o Senhor agora, com aquela oração que a gente faz junto todos os dias. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Querido irmão, esta oração eu fiz em muita reflexão na Quaresma. Eu fiz uma oração que a gente leva o nosso coração a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, eu reconheço que Deus é grande. Tudo o que sou e o que tenho, tudo que eu tenho que eu faço é dele. Louvo por sua bondade, Deus é bom o tempo inteiro. Às vezes você ouve as pessoas dizer assim, por que Deus fez isso? Porque Deus trouxe a enfermidade, trouxe... Não, irmãos, Deus é bom o tempo inteiro, a palavra de Gênesis vai dizer isso. E conheça através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Quando a gente quer ser amado e viver o amor, é só nele. Por que eu estou fazendo isso? É um ato de fé, meu irmão, que eu estou tendo aqui no primeiro momento. Porque eu acreditei que essa oração é um verdadeiro sentido que vem tirado da palavra e vem trazer para a minha vida. E eu acreditando nisso, eu fiz essa oração. E eu creio que eu, meditando ela todos os dias, eu estou louvando a Deus com o meu coração. A segunda oração, Deus meu Deus, eu te adoro e eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida. Coloca a mão no teu peito e diz, toda, Senhor. Consagra a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos. Esse irmão que está junto conosco agora, ouvindo e meditando, Senhor. Este momento consagramos a Ti também, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus, Deus meu Deus. Amém? Queridos irmãos, então a gente começou o nosso café com Jesus e neste momento a gente vai falar sobre a virtude da fé, que é uma virtude teologal. O que é uma virtude teologal? Para a gente rever rapidinho. No Catecismo 1812, as virtudes humanas se fundam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Então a gente vai ter um relacionamento com Deus. Então Deus deu isso em mim, a fé está em mim, só que eu preciso colocar ela em prática para que eu tenha essa, possa responder, dar uma resposta a Deus.
Então as virtudes teologais se referem diretamente a Deus, dispõem os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade, que tem Deus uno, trino, por origem, motivo e objetivo. Então nós estamos tendo esse relacionamento. Então Deus fala comigo, eu acredito, eu coloco em prática. E como que eu tenho certeza disso? A minha fé é firme e baseada. Catecismo, com a igreja, ouvindo a Deus, os questionamentos que nós temos dentro da igreja, os questionamentos que nós temos dentro da nossa família, como que nós vamos agir. Nós, diante da fé, nós cremos que Deus está conosco, que Ele está a todo momento. Não teve aquele momento assim que você fala, olha, o que está certo, o que está errado? Não, mas eu vou ouvir a Deus. Aí você ouve a Deus, Deus fala contigo, irmão. Aí está acontecendo lá dentro da igreja, Deus, o que é o certo? Hoje nós temos tantas situações vividas dentro da igreja. Vamos lá, tem teologias que estão tirando a verdade da igreja. Mas, irmão, não se preocupe. O próprio Deus, Ele está, a igreja não será abalada. Mas nós temos que ter o discernimento. E diante do discernimento, nós temos que ouvir a Deus, ter fé, que Deus fala conosco. Assim, agindo junto com a palavra, agindo junto com o catecismo. Então, assim, a nossa fé de ouvir e a base centralizada é Deus. Então, nós devolvemos a Ele aquilo que é dele. Então, por exemplo, diante de um chamado, diante de um mover na sua casa, na sua família, com os seus, diante de tudo isso, nós temos a nossa fé. Eu acredito, Senhor. E eu acredito como ali disse Tomé. Tomé, ele mostra para nós ali onde que toca sobre a ressurreição. Então, para muitos, o ato de Tomé foi um ato de pouca fé, mas trouxe para muitos crer que Jesus ressuscitou. Porque ele toca em Jesus. Toca nas suas chagas, nas suas feridas e deixa para nós. Então, por isso, meu irmão, que o ato de fé também está ligado ao mover de Deus dentro da igreja, ao mover de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, diante do mover de Deus na sua família, é o ato de fé. Então, assim, para que a gente possa entender tudo isso, vamos pegar a nossa palavra em Romanos, capítulo 1, do versículo 17. Romanos 1, 17, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos conversando. Então, assim, diante desse ato de fé, diz a palavra que a fé, nós não vamos levar ela para o céu. Agir lá. O que é a fé? É quando você... Que Jesus falou, feliz aquele que acredita sem me ver. Ele falou antes sobre Tomé, na falta de fé ali de Tomé. Mas nós vamos estar diante dele um dia. Aí nós vamos ver ele. Então a fé é você acreditar que Jesus está com você. Você acreditar que Jesus está falando contigo. Você acreditar que Jesus deixou a igreja. Você acreditar que Jesus deixou o sacramento. Você acreditar que dentro da igreja Jesus deixou ali o sacerdote, os padres, deixou a família, deixou o sacramento os sacramentos, né? A comunhão, a confissão, a Eucaristia. O ato de fé vai ser concretizado no eu aceitar e fazer. Eu crer que Jesus, Deus está falando comigo também através da igreja. Através da minha casa, através da minha família. E como que eu vou finalizar tudo isso? Nós estamos vendo agora. É um ato de fé você acreditar no que você está fazendo agora. Você levantou, você está escutando a Deus e você acredita que nós juntos, leigos, nós estamos estudando a palavra de Deus baseada no quê? No catecismo, na Bíblia e juntos na interpretação, com a igreja, junto, num direcionamento entre irmãos. É um ato de fé. Eu acredito que nós estamos sendo baseados e firmes na nossa fé católica. Quando você reza o creio, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu São Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu creio, Senhor. Então vamos lá? Ato de fé é a virtude teologal pela qual cremos que em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, diante da minha fé, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aonde que eu vou fazer a vontade de Deus? Vamos lá? Então, Romanos
1:17. Vai nos dizer assim: porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e a perversidade dos homens, que pela injustiça aprisiona a verdade. Então, ato de fé, eu acreditar que Deus, nosso Senhor, deu a vida por nós, e Ele falou a verdade, Ele foi justo, nós vimos ali, Ele foi verdadeiro, Ele trouxe para nós um caminho, Ele nos deixou, não como ovelhas perdidas, mas como um pastor, para que cuidar do seu rebanho. E diante da igreja, diante do nosso Senhor, nós temos o nosso ato de fé. O crer, acreditar nele, conversar com ele, se colocar diante do Santíssimo, fazer as suas orações, escutar Deus. Sabe, irmãos, e diante desse ato de fé, nós não podemos omitir a verdade que vem de Deus. O que acontece muito é isso. Deus fala comigo, eu creio que Ele está falando comigo. Eu vou lá, pego a palavra, confirmo, Deus está falando comigo. Aí eu vou no catecismo, confirmo, Deus está falando comigo. Aí eu vou nos sacramentos, confirmo, Deus está falando comigo. O meu ato de fé é obediência a Ele ali, diante da igreja, diante do discernimento. E como que eu discerno tudo isso? Todos estão fazendo a vontade de Deus, conforme a igreja. Por isso, irmão, a importância da igreja. O catecismo. Hoje, diante da tua dúvida, diante daquilo que você está vivendo, como a gente sempre fala, não questione, saiba viver o seu momento de fé. Não deixe que abale a sua fé dentro da igreja. Hoje o Senhor falava muito forte isso. E como que eu faço isso? Diante de uma resposta, diante de um discernimento, me baseio na palavra de Deus, me baseio na Bíblia, me baseio ali diante de tudo isso, mas tome cuidado com os respeitos humanos, que está acontecendo muito. E nós estamos dispersando da verdade. Então, diante da verdade que vem de Deus, diante da igreja, do catecismo, a tua resposta seja sim, seja não, seja sincero e seja com obediência a Deus. Obediência a Deus, diante de Cristo. Então, meu irmão, que nada pode contradizer a verdade que vem de Deus. Vamos dar um exemplo aí. Nossa, aqui, nesse exemplo da nossa vida. Eu, diante da minha fé, eu acredito na palavra de Deus, acredito no sacramento. Então, assim, o sacramento ele tem um direcionamento, certo? Então, primeiro, você vai ser batizado na igreja. Quando criança, porque nós estamos ali do pecado original, então nós somos absorvidos, passamos a ser criaturas, ser chamados filhos amados de Deus. E nós vamos professando a nossa fé, nós negamos a Satanás, e nós ali recebemos o óleo da crisma ali, da confirmação, da evangelização, e nós recebemos um caminho junto com os padrinhos. Logo depois, nós vamos ter o discernimento diante da nossa fé, acreditando, nós apresentando a verdade de Deus, nos estudos, através da catequese, nós vemos a primeira Eucaristia. Corpo e o sangue de Jesus, eu digo sim, eu creio, eu acredito, é um ato de fé, que ali é o corpo e o sangue de Jesus. Depois vem outro discernimento, aonde que eu vou discernir? Se eu quero, diante da minha fé, continuar ali no caminhar ali, sendo um sacerdote, sendo um homem que vai buscar o sacramento do casamento, matrimônio e a vivência da minha fé. E diante disso, irmão, eu vou ter o discernimento. Então, o que é a fé? Eu acredito que nesse direcionamento, o meu coração está sendo bem guiado por Deus. Porque até então, é Ele que está falando diante da igreja, junto com toda a igreja caminhando, não foi distorcido nada, e isso é a verdade que vem há 2000 anos. E aí, meu irmão, nós temos que ter o discernimento que nós vimos, da prudência, da temperança, de entender que se eu sou casado, eu tenho meu primeiro chamado, é o meu sacramento do casamento. Nós vamos ver à frente, vamos lá? Então a outra leitura está lá em Gálatas 5:6. O justo viverá pela fé. Então como que a fé também é vivida? Através pela justiça. Então vamos lá? Gálatas 5, eu creio que eu deixei marcadinho aqui. Gálatas 5:6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Eu acredito,
em Deus, que Deus fala conosco através da palavra. Ele nos apresenta o amor, que Deus é amor. E que ali nessa palavra nós estamos falando aqui sobre o quê? Que eles estavam discutindo em ser circuncidado e não ser circuncidado. Era um preceito que, aonde que diante de Deus, Deus colocou naquele momento, naquela circunstância, que era um sinal que aquele homem, aquela mulher, fazia parte do povo de Deus. A circuncisão nos homens. Mas essa nova aliança, esse novo mover de Deus vem através do Jesus, o Verbo que se fez carne, habita no meio de nós, e aquela nova aliança com Deus, aquele novo mover, traz aqui diante de Paulo falando ali, que isso não valia nada se não existisse a fé que opera pela caridade. Então vamos dar um exemplo. Eu vou lá, vivo os preceitos dentro da igreja, vivo lá a minha fé, mas eu saio fora da igreja, a minha família está com problemas, eu não vivo o amor dentro da minha família, eu não vivo o amor dentro da minha casa, eu não vivo o amor dentro do meu trabalho, eu estou vivendo um ato de fé morta. Vamos lá, vamos continuar? Em Tiago 2,26. Tiago 2,26, vamos lá. Nós estamos dando sequência para uma ideia de pensamento, tá? A fé viva, o ato de fé. Nós caminhamos com a igreja, nós caminhamos com Jesus, eu creio, eu acredito. E aí nós vamos vivendo isso dentro da nossa casa, no nosso coração, um ato de fé. Tiago 2,26, isso. Tiago 2,26, vamos lá. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Agora vamos lá. O que é a obra para Deus? Teu servir na comunidade. O teu chamado a ser pai, mãe, a ser um sacerdote. A fé sem a obra. Eu creio que tudo isso foi nos deixado por Deus, que Deus deixou a igreja, que Deus deixou para nós, Cristo, nós vivemos essa graça. E o teu primeiro chamado foi o quê? Ser sacerdote? Você fez a primeira Eucaristia, você fez o batismo, você está ali, você tomou uma decisão, Deus colocou no teu coração, você foi lá, você viu, não, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero viver a graça da família. E a família é um chamado? Pega lá o catecismo. Número 2204. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também, por isso, se pode deve chamar igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Então a tua família é a igreja doméstica. É o teu chamado a viver a tua igreja, viver o amor e viver a tua fé também na tua casa, com a tua família, com os seus. Aí, meu irmão, nós falamos ali, eu tenho ato de fé, eu vivo lá os preceitos, eu vivo lá o direcionamento de Deus, os mandamentos lá, mas lá nós temos também o direcionamento dentro da nossa igreja, nós temos o chamado. Como que eu vou ter o discernimento? Como que eu vou viver a minha fé? Nós falamos, faça uma coisa, faça com amor. Então, se eu já estou lá dentro da igreja e eu estou chamado para isso, eu estou lá, estou vivendo uma graça. Às vezes nós se ocupamos demais e deixamos a nossa igreja doméstica, o nosso primeiro chamado, que é a família. E nós temos que viver essa fé aquecida na nossa casa. Vamos lá? 2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas vestidas de imagens da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e de sacrifício de Cristo. A oração continuada e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. Então, a oração dentro de casa. E você ler a palavra de Deus dentro da tua casa vai fortificar esse teu chamado, esse mover de Deus, o sacramento do casamento, a família. Por que eu estou dizendo isso, irmão, hoje, dando um testemunho da minha vida? Eu, na hora que teve ali o momento da minha conversão e das minhas reflexões, eu estava vivendo aquela vida perdida, sem a presença de Deus. A partir do momento que eu aproveitei a circunstância que estava vivendo com o pecado, mas Deus permitiu para que eu abrisse meus olhos e enxergasse a luz verdadeira, foi um ato de fé, de acreditar que Deus estava ali falando comigo, através da palavra, através do grupo de oração, através da Santa Missa.
e naquele momento eu trouxe para minha vida. E desesperadamente eu queria servir a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, glória a Deus. Bom, maravilhoso. Mas faltou o discernimento da família cristã. O discernimento desse meu chamado a ser santo dentro da minha casa, com os meus, a viver o amor, a viver esse chamado, viver essa graça dentro do ato de fé dentro da minha casa. E aqui está. Então a minha primeira, a igreja doméstica, é um chamado, é um cuidado que você tem que ter. Você prometeu a Deus ali, eu vou amar minha esposa, na alegria, na tristeza, vou educar meus filhos, vou ter... E como que eu vou fazer isso se eu não tenho discernimento? Eu tenho que ouvir a Deus, ver o direcionamento de Deus na palavra, na igreja, no chamado. O sacerdote está ali. Temperança. Nós temos a prudência, discernimento, servir lá com amor, cuidado, o excesso. Como a gente já ouviu as pregações aí também, direcionamento. A gente se ocupa lá e deixa aqui. Temperança, o equilíbrio, discernimento diante de Deus, a fé professada no amor dentro da sua família. Aí uma fé sem obra. Eu falo lá que eu tenho que viver o amor, eu proclamo lá, estou lá lendo, fazendo a leitura, estou lá ocupado a semana inteira dentro da igreja, aí meu filho está com problema, minha filha está com problema, a minha esposa está com problema, eu estou com problema, e eu estou lá como se nada tivesse acontecendo e eu deixo, não estou vivendo a minha fé. Fé sem obra. Fé sem ação. Então, meu irmão, é discernimento. A fé também nos traz o direcionamento que vem de Deus, a palavra de Deus vivida dentro da nossa casa. E é isso que o Senhor me colocou muito forte. E nós estamos vivendo essa graça no nosso coração. Graças ao meu bom Deus, eu fiz uma quaresma que eu pude parar e refletir. Junto com o Exército de São Miguel, esse grupo maravilhoso que ali nos mostrou que eles não estão ali para se promover. Não é um fiel, são várias pregações, vários padres sendo convidados, várias pessoas mover de Deus, a igreja junto, caminhando junto, não é uma pessoa, é vários, todo mundo ali professando, falando. E ali eles não queriam se promover, eles queriam dizer a verdade, dizer o que tem que fazer. E a promoção humana que nós temos dentro da igreja, a promoção humana que nós temos dentro do nosso coração, nós deixamos de lado de viver a verdadeira fé, que é viver o amor. Nós começamos a ter respeito humano dentro da igreja. Vamos lá? Para nós finalizar, a última palavra é Mateus 10, 32, 33. Mateus 10, 32, 33. Vamos pegar? Mateus 10, o que Jesus fala para nós, nosso ato de fé? O nosso Senhor, a palavra de Deus, Mateus 10. Voltando à palavra, Mateus 10, vamos lá? Vamos ver o ato de fé, irmão. Acreditar na verdade, né? Acreditar que nós temos um Deus que nos orienta. Acreditar em um Deus que nos dá uma fé firme, verdadeira, através do catecismo, através da palavra, através da igreja firmada, com discernimento. Cuidemos o discernimento, ficar julgando e condenando o padre, não. Mas tem discernimento. Ah, não, isso aqui não está andando aqui. Calma. Respira, dê teu sim, dê teu não. E vai caminhando. No momento certo, Deus vai estar colocando cada vez mais. Tenha fé, acredite. Reze, entrega a Deus, peça a orientação divina. É um ato de fé. Deus falou comigo, eu vou lá, vou me basear. Está aqui, Deus falou. Eu creio que Deus falou comigo, eu vou procurar. Deus me mostrou, como Deus me mostrou hoje. Olha o que é um chamado de Deus. Deus me colocou. O que é um chamado? Aí já caí direto no chamado de ser família, a igreja doméstica. É um chamado, meu irmão. E esse que eu tenho que evangelizar. Ah, continuando lá, ele fala assim aqui, ó. Agora eu lembrei. Ó, a família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa e abertura recíproca da alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. A família é a célula originária da vida social, é a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados o dom de si, no amor e o dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem o fundamento da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se pode assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. É na família que nasce o sacerdote. É na família que nasce o verdadeiro sentido do amor, a educação aos filhos, o ensinamento.
no ato de fé, pai, mãe, sacramento do casamento, cuide da sua casa, cuide da sua família. É o que eu vivi, estou vivendo. Estou lutando. É luta, irmão. Aí é você pegar a sua cruz. É você não jogar fora ninguém. É você lutar junto com eles. Não ficar acusando. É você se colocar junto. E um ato de fé. Deus falou comigo. Deus me mostrou o agir que eu tenho que ter com meu filho, com a minha filha dentro de casa, com minha esposa. Com discernimento, a minha esposa comigo. Vamos rezando junto. Irmãos, é assim a vida cristã. E eu estou provando desse amor. Esse amor que é a tua presença, o teu agir vale mais que ficar falando. E às vezes no ato de fé a gente não percebe que somente os preceitos, se eu me autopromover para os outros e não vivo a verdade. Então Cristo é verdade, eu sou a verdade e a vida. Você está vivendo a verdade dentro da tua casa? Ou você está sendo um cristão falso? Só para os outros verem. Só para dizer que você é um bom pregador, que você é um bom leitor da igreja, que você é um bom não sei o quê. Irmão, vai com o coração. Viva primeiro o amor dentro da sua casa, sua família aqui está aqui. Evangeliza aqui. Aqui é o nosso chamado. Pai, mãe. A oração, a força da oração que tem em tua mão, meu irmão. Com os teus filhos. Você se ajoelhar e rezar junto por eles. Que Deus nos dê essa força. Vamos lá, Mateus 10, 32, 33. Mateus 10, 32 até o 33. Vamos lá? Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Como que eu nego Deus dentro da minha casa? Como que eu nego o testemunho de Deus dentro da minha família? É quando eu deixo de viver a verdade que vem de Deus, o perdão, quando eu vivo o adultério, quando eu deixo, não estou nem aí para o casamento na igreja, isso aí tanto faz, você casa e descasa quantas vezes, eu não ligo para isso. Ah, eu errei. Deus nos dá o caminho, irmão, calma, também não é assim, ninguém condene quem fez isso. Por quê? Condene aquele que vê isso e com o erro do irmão continua indo para a mesma situação. O verdadeiro cristão, ele vai ver a falha do irmão, o testemunho dele, e não vai se apegar ao testemunho de erros, mas sim o testemunho que houve para aquele irmão uma desgraça. E quantas vezes eu escuto o irmão dizer assim, meu irmão, olha só, eu vi um cara dizer assim. Hoje eu falo assim, eu luto para que as pessoas não separem, porque a dor de uma separação é terrível. Depois você tenta consertar algo que já foi, e você vê o erro, a burrice que você fez, mas já passou, já está longe demais, a outra pessoa já tem outra pessoa, e aí você vê o tanto que você errou. Irmão, então um testemunho não é para que a pessoa faça igual. Ah, não é porque ele está no segundo casamento, ah não, então é legal. Não, ele sofreu. Ele viveu aquele momento dele ali. Por isso, irmão, tenha discernimento com a fé cristã. O que a igreja orienta no casamento? Namore, tenha direcionamento, vê realmente isso. Não coloque o sexo à frente. É isso que a igreja fala. Agora, se eu vou lá e prova do pecado e eu me afundo, tenha discernimento, ato de fé. Acredite, Deus é Deus da misericórdia. Mas ali houve machucadura, houve sinais que ficaram cravados. E pergunto para essas pessoas ver se elas gostaram disso. Irmão, você tem a tua família, o sacramento que é o casamento, o matrimônio, lute por ele. Você que está casado, você que está com problema, você tá difícil a tua vida familiar, está difícil a situação dentro da tua casa. Viva o ato de fé. Lute junto, pai, mãe de família. Sejamos unidos em Cristo Jesus. Lute pela tua casa. Viva o sacramento, viva o amor, viva a caridade dentro da tua casa. Lute pelos teus filhos, coloca a mão no teu coração, qual é o ato de fé. Eu acredito, Senhor, que essa família que estava em desgraças, que estavam mal orientadas, com a tua palavra, o teu direcionamento, diante da palavra de Deus, meu irmão. Confirme diante da palavra de Deus o ato da tua fé, diante da igreja de Cristo. Não tenha medo de professar. Não tenha medo de viver a fé vivida nos sacramentos, a tua igreja doméstica, a tua casa, a tua família. Você, pai e mãe de família, a oração com os teus filhos, o que a igreja diz, o pai e a mãe que ora pelos filhos expulsa muito mais o demônio do que você levar num benzedor, do que você levar em lugares que você tenta professar a fé errada, fé no mundo, fé nos homens, benzimento. É o teu Deus que cura, meu irmão. Diante de um homem de Deus, ele vai falar, a tua fé te curou. É Deus que cura.
Se aquele lugar não usa Deus, não usa Jesus crucificado, não usa Jesus professando a tua fé, tome cuidado. Tome cuidado, meu irmão. As orientações erradas. Se oriente junto diante de Deus, diante da tua fé, diante do catecismo, diante da igreja, que a verdade está ali. E diante disso, meu irmão, o teu casamento é um casamento consagrado a Deus e é um casamento para toda a eternidade. Fale com autoridade agora dentro da tua casa. E o meu casamento, bate no teu peito, mãe. Bate no teu peito, homem. Fala, o meu casamento foi ali prometido a Deus. E neste momento Deus está restituindo casamentos. Você precisa pedir perdão? Precisa falar a verdade? Está com medo? A tua mulher já ouviu muito. A tua mulher já sabe tudo. O teu esposo já sabe tudo. Fala a verdade. Sabe o que mais dói diante de um coração que viveu com pecado? É quando a pessoa sabe do que é verdade e a pessoa continua mentindo. Não é verdadeiro. Você nunca vai curar o teu coração diante de Satanás, meu irmão. Renunciar a Satanás é você testemunhar os erros e viver a verdade que vem de Cristo. Eu errei. E a partir de hoje sou outro homem. Você vai me ver diferente. Você vai me ver dentro da igreja rezando, trazendo para dentro da minha casa o amor. Você vai me ver testemunhando que eu fiz isso de errado, mas eu não quero isso mais na minha vida. E eu renuncio isso. Renunciar isso é vomitar. É você dizer, eu não quero saber mais daquela pessoa. Não quero saber mais da vida de pecado. Eu quero viver o amor dentro da minha casa. Viva isso, meu irmão. E você vai viver a verdade. Professe a tua fé. Ah, mas se eu falar isso, minha esposa vai me largar. Meu irmão, se você não falar, tua esposa vai te largar porque você está convivendo, você não renunciou ao pecado. Ah, mas minha esposa é bravíssima. Confessa a Deus. E Deus vai te dar o caminho. Confissão. E no momento certo você vai dizer. Porque a verdade não fica escondida. É uma luz que é colocada em cima da mesa. Que Deus abençoe. Professe a tua fé. E o amor está sendo restaurado. Acredite. Tenha fé, meu irmão. O amor verdadeiro, ele perdoa. O amor verdadeiro, ele vive a fé professada diante da palavra que nosso Senhor disse para nós. Perdoai até 70 vezes 7. Se você tiver com algum problema com seu irmão, vai reconciliar antes de ofertar alguma coisa. É uma fé morta se você vai lá e oferta e está brigado com alguém dentro da igreja. É uma fé morta se você não vive o amor verdadeiro. Eu vou lá e deposito o dinheiro na oferta, mas não tenho capacidade de lá dizer, paz Jesus, irmão. E olhar nos olhos, não precisa você ficar abraçando e beijando, mas a paz. Nós tivemos aquela discussão, naquela paz ali, estamos de boa. Aí você vai sentindo, daqui a pouco você pede perdão. Professa a tua fé com obras, sendo verdadeiro diante do leigo. O padre vai professar a fé dele sendo padre. Eu e você casados sendo casado. E eu e você sendo leigo na igreja, sendo leigo com amor a Jesus Cristo. Isso é professar a fé sendo obediente a Deus. Que Deus abençoe nosso dia e nos traga paz no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que neste momento o amor de Deus e a paz estejam no coração de cada um. Louvado seja nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero professar minha fé hoje, terminando com a Ave Maria, porque nós vamos falar daqui a pouco, o Lectio Divino, sobre o momento que Maria disse sim. E o anjo anuncia. Daqui 10 minutinhos eu estou entrando ao vivo aí. 7h20. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Professamos a nossa fé. Leitura dentro de casa. Nós devemos dizer a oração. Que Deus abençoe.